Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Meu nome é Danilo e desde moleque sempre soube que não batia bem da cabeça igual as outras crianças. Enquanto a molecada da rua só queria saber de jogar bola, soltar pipa e ralar o joelho no asfalto, minha cabeça estava em outro lugar, viajando em coisas que a maioria das pessoas tem medo até de falar. Eu era fascinado por tudo aquilo que ninguém conseguia explicar direito, aquele lado escuro da vida. Ocultismo, rituais, essas coisas que dão arrepio na espinha só de pensar. Mas o que eu gostava mesmo, o que me prendia de verdade, era ficar ouvindo as conversas do meu avô. Ele era dentista, tinha um consultório antigo, daqueles bem tradicionais que cheiram a remédio forte, e o consultório dele parecia um ímã para gente estranha. Eu ficava ali, fingindo que estava lendo gibi na sala de espera, mas meus ouvidos estavam colados na porta de madeira. Ele recebia umas pessoas que não iam lá só para tratar de dente furado ou canal. Eram conversas sussurradas, pesadas, quase como confissões. Foi numa dessas tardes, com o consultório vazio, que ouvi pela primeira vez sobre a existência de uma criatura. Uma coisa que tinha saído direto das profundezas do inferno, mas que podia te dar tudo o que você quisesse, se tivesse estômago para fazer um acordo, um trato sério com ela. Naquela época, eu era muito novo. Não tinha internet rápida como hoje. Não tinha onde pesquisar essas coisas. Livros de magia negra não ficavam dando sopa na biblioteca da escola. Então, aquele consultório virou minha escola. E meu avô, sem saber, virou meu professor nesses assuntos proibidos. Dizem por aí que quem procura, acha. E eu procurei. A ideia grudou na minha cabeça. Ficava imaginando dia e noite como seria a cara desse bicho, dessa entidade. Desenhava coisas horríveis no caderno da escola, monstros, sombras, mas só imaginar não bastava. Comecei a ficar obcecado em descobrir como é que se fazia o contato real. Como é que eu chamava essa coisa? Como assinava o contrato? O tempo foi passando e a pressão em casa começou a aumentar. Antes mesmo de eu terminar o ensino médio, meu pai já tinha decretado meu futuro. Eu estava condenado. Ele dizia, batendo na mesa durante o almoço de domingo: Danilo, você vai ser o próximo dentista dessa família. Seu avô foi, eu sou, e você vai ser também. Não era um pedido, era uma ordem. Do mesmo jeito que meu avô tinha obrigado ele estava me obrigando agora. O problema é que ninguém me perguntou se eu queria. E eu odiava a ideia. Para piorar a situação, nunca fui aluno nota 10. Na verdade, eu era péssimo. Detestava estudar, achava a escola uma perda de tempo. Imagina só, eu ter que encarar anos e anos de faculdade, livros grossos, provas difíceis, só para passar o resto da vida enfiando a mão na boca dos outros, sentindo aquele bafo quente, lidando com cárie e sangue. Aquilo me dava nojo. A única coisa que fazia meu sangue ferver, que me dava ânimo, era estudar sobre as ciências ocultas. Mas claro, se eu falasse isso em voz alta, iam me internar. Ninguém dava a mínima para o que eu queria. Conforme fui crescendo, comecei a procurar gente que pensasse igual a mim. Queria achar um grupo, qualquer coisa onde pudesse aprender mais, ter conhecimentos reais e não só ficar ouvindo atrás da porta do meu avô. Eu queria poder de verdade. Quando faltava pouco para acabar a escola e começar a época de vestibular, tomei coragem. Chamei meu pai para conversar na sala e joguei a bomba. Pai, eu não vou fazer odontologia. Esquece. Não é para mim. Nossa, foi o caos. Ele ficou vermelho, gritou. Parecia que ia ter um ataque do coração. Me ameaçou de tudo quanto é jeito. Disse que ia cortar minha mesada, que ia parar de pagar minhas coisas e, se eu duvidasse, me colocava para fora de casa com uma mão na frente e outra atrás. A briga foi feia, a vizinhança deve ter ouvido tudo.
No final, já cansado, ele bufou e apontou o dedo na minha cara. Vai falar com seu avô. Resolve isso com ele. Se ele deixar, tudo bem. Se não, você obedece. Naquela mesma tarde, fui até o consultório do velho. O clima estava pesado, o céu nublado. Quando cheguei, ele já sabia de tudo. As notícias correm rápido na família. Ele estava lá, limpando uns instrumentos de metal, muito sério. Nem olhou para mim quando comecei a falar. Disse com a voz rouca: Danilo, já estou velho, estou quase parando. Esse consultório aqui, tudo isso que construí, vai ser seu quando você pegar o diploma. Se você não quiser, fecho as portas amanhã mesmo. Mas saiba de uma coisa: se não for dentista, te tiro do meu testamento e você não vê um centavo do meu dinheiro. Engoli seco, respirei fundo e decidi arriscar tudo. Olhei para ele e disse: Vô, o dinheiro importa, mas o que me interessa mesmo é a mesma coisa que interessa ao Senhor. Aquelas coisas que o Senhor conversa aqui dentro com aquelas visitas estranhas. Ele parou o que estava fazendo na hora. Soltou o instrumento na bandeja de metal com um barulho seco. Se virou devagar e me olhou com uma cara de surpresa que eu nunca tinha visto. Não precisei explicar mais nada. A gente se entendeu no olhar. Ele ficou em silêncio por um tempo, parecia calcular os riscos. Então disse: Isso não impede você de ser dentista, garoto. Pelo contrário, ele garantiu que, se eu mantivesse a boca fechada e não contasse nada para meu pai, ele podia me ajudar. Falei que não tinha cabeça para passar no vestibular, muito menos para aguentar o curso. Ele sorriu de canto e falou: Não se preocupa com nota. Nossa família tem muita influência lá dentro da faculdade. Eu conheço a reitoria toda. Seu pai vive fazendo doação para o campus. Eles devem favor para a gente. Reprovar você não vai. Eles dão um jeito, empurram com a barriga, facilitam as provas. A parte burocrática a família resolve. O seu problema vai ser outro. Ficou pensativo, coçando o queixo. Foi até a porta da frente, trancou o consultório e virou a placa para fechado. Voltou, me encarou bem nos olhos, com aquele olhar profundo e disse: Tudo tem solução, meu neto. A gente pode pedir ajuda para ele. Meu coração disparou. Sabia de quem ele estava falando. A emoção tomou conta de mim, uma mistura de medo e alegria ruim. Era exatamente isso que eu queria a vida toda. Respondi na hora que topava qualquer coisa. Ele fez um sinal para eu segui-lo. Caminhamos até o fundo do consultório, onde tinha uma estante cheia de pastas e arquivos velhos. Ele empurrou a estante e atrás dela tinha uma porta que eu nunca tinha notado. Quando abriu, um cheiro forte veio lá de dentro, cheiro de vela queimada e de coisa guardada há muito tempo. Entramos. Era uma sala sem janelas, iluminada apenas por dezenas de velas que tremiam sem ter vento nenhum. No fundo, tinha um altar enorme, imponente, e lá estava a figura, a imagem principal a quem aquele altar era dedicado. Paralisei. Era um demônio, exatamente como nos meus piores pesadelos. A estátua era medonha, tinha o rosto todo enrugado, como se a pele estivesse derretendo, chifres enormes e pontudos que saíam da testa, orelhas gigantes. Ele fazia uma careta bizarra, de deboche, com a língua para fora e mostrando os dentes afiados. Mas o que me chamou a atenção não foi só a estátua. Foi o que estava em volta dela. Além das velas, o chão do altar estava forrado de dentes, dentes humanos. Molares, caninos, dentes podres, dentes brancos, alguns ainda sujos de sangue seco. Só de olhar para aquilo, senti um empurrão no peito. Uma força invisível me jogando para trás, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. Meu avô me segurou pelo braço e sussurrou: Isso acontece porque ele não te acha digno ainda. Você é fraco, deixa que eu falo. Meu avô começou a falar numa língua estranha, baixa e rápida. Pediu àquela imagem aberrante que me ajudasse. Pediu que eu conseguisse terminar a faculdade sem esforço, já que a família ia facilitar minha entrada e permanência e que depois eu tivesse muito sucesso, dinheiro e fama como dentista.
exatamente como ele tinha conseguido e como tinha conseguido para meu pai. Em troca disso, disse meu avô, aumentando o tom de voz, ele vai te entregar 32 dentes e a obediência total. Eu estava tremendo. Ali, a uns 2 metros daquele altar macabro, meu avô fez um sinal e me ajoelhei no chão frio, em sinal de respeito e submissão. Ficamos ali alguns minutos, em silêncio absoluto, só ouvindo o estalo das velas queimando. Depois, meu avô me ajudou a levantar e fomos saindo de ré, sem dar as costas para a imagem. Ele fechou a porta devagar. Quando voltamos para a luz normal do consultório, eu ainda estava tonto. Perguntei para ele, vô, como assim 32 dentes? O que tenho que fazer? Ele olhou para os lados, paranoico, para garantir que ninguém estava ouvindo, mesmo com a porta trancada. Então, fez a coisa mais agoniante que já vi. Enfiou a mão na boca e puxou. Com um som úmido, tirou a dentadura completa, a de cima e a de baixo. Sorriu para mim, e foi um sorriso de pesadelo. Só tinha gengiva. Gengiva lisa, rosada, sem nenhum dente sequer. O osso do rosto parecia menor sem os dentes. É isso, Danilo, disse ele, com a voz meio fofa, soprando, por estar sem os dentes. O trato é esse. Todo ano você tem que arrancar um dente seu e oferecer para ele. É a prova de que você está grato, de que está pagando pela ajuda. São 32 dentes na boca de um adulto. Quando você arrancar o último, o pacto acaba. Aí você decide se quer renovar entregando dentes de outras pessoas ou se para por ali. Senti um frio na espinha que foi até o pé. Um dente por ano. Arrancado da minha própria boca. Mas eu mesmo tenho que arrancar? Perguntei com a voz falhando. Você mesmo? Um por um, ele confirmou, colocando a dentadura de volta e voltando a falar normal. Engoli seco, passando a língua em cada dente na minha boca. Disse que faria. Estava decidido, a ambição falava mais alto que o medo. Mas pedi ajuda, porque eu não sabia nem segurar um alicate direito, muito menos arrancar um dente meu. Naquele momento, ouvimos batidas na porta da frente. Eram pacientes chegando. Tivemos que disfarçar e combinamos de começar no dia seguinte. Aquela noite foi um inferno. Deitei na cama, mas quem disse que eu dormia? Comecei a sentir uma dor de dente absurda, uma pontada fina, aguda, que ia até o cérebro. Não tinha cárie, meus dentes eram perfeitos, mas doía como se estivessem apodrecendo. Eu rolava na cama de suor frio, apertando o travesseiro. Assim que o sol nasceu, corri para o consultório. Meu avô estava lá, me esperando com tudo pronto. Ele me olhou e disse, ele já escolheu qual vai ser o primeiro. Não entendi na hora. Qual? Perguntei, com a mão no rosto. Aquele que doeu a noite toda, respondeu sem emoção nenhuma. Então entendi. A entidade já estava cobrando antes mesmo de eu pagar. Meu avô preparou a cadeira de dentista. Me senti num filme de terror. Ele me deu uma seringa de anestesia, mas me fez aplicar em mim mesmo, guiando minha mão. Minha mão tremia tanto que quase furei a língua. Esperei o efeito bater. Peguei o alicate frio e pesado que ele me estendeu. O metal estalou quando encostei no dente. Era um dente sadio, branco, firme na raiz. Puxei. No começo não veio. Puxei mais forte, senti a raiz estalar dentro do osso. O som, aquele som dentro da minha cabeça, foi horrível. O sangue começou a jorrar, quente, com gosto de ferro na boca. Puxei com raiva, com desespero, até que o dente saiu. Rasguei a gengiva toda, ficou um buraco na minha boca. Cuspi sangue na pia e segurei aquele dente branco na mão, tremendo igual vara verde. Ali eu soube, todo ano ia ter esse sofrimento. Meu avô abriu a porta secreta de novo. Entrei sozinho dessa vez. Joguei o dente aos pés da estátua. O sangue escorreu pela boca da imagem de pedra. A dor parou na hora, como se tivessem desligado um interruptor. O tempo passou. 3 anos depois, meu avô morreu. Mas ele já tinha me ensinado tudo. O consultório ficou fechado até eu me formar. Eu só ia lá para limpar e acender as velas para a entidade. A promessa se cumpriu.
Entrei na faculdade fácil, os diretores amigos da família aliviaram minha barra o curso todo, me formei com honras, fui considerado o melhor da turma, sem estudar quase nada. Tudo parecia entrar na minha cabeça por mágica ou facilitado pelos contatos. Mas no dia da formatura, eu já não tinha tantos dentes na boca. Esse foi o preço do diploma. Reabri o consultório do meu avô e comecei a trabalhar. O sucesso veio rápido. Dinheiro, carros importados, viagens internacionais. Pelos 27 anos seguintes, vivi como um rei. Mas tinha aquele dia do ano, aquele maldito dia em que tinha que me trancar no consultório depois do expediente, escolher um dente e arrancar com minhas próprias mãos. Fui perdendo os molares, os caninos, até ficar só com os da frente. Tive que usar próteses e implantes para ninguém perceber que o dentista famoso era banguela. Com o tempo, aprendi a conviver com a dor e com o gosto do meu próprio sangue. Até que chegou o dia do último dente. Já estava velho, cansado. Arranquei a última peça que me restava. Fui até o altar, me arrastei até lá e entreguei. Me ajoelhei com respeito, mas dessa vez não pedi mais nada. Não renovei o pacto. Queria paz. Fechei o consultório definitivamente. Larguei a odontologia. Desmontei aquele altar, peça por peça. Joguei tudo fora em lugares diferentes, como meu avô tinha me ensinado antes de morrer, para não deixar rastros nem maldições soltas. Me dediquei a outra vida, bem longe do ocultismo. Não quis saber de mais nada. Fiquei com medo de alguma vingança, de alguma consequência por ter parado. Pensei que ele viria atrás de mim cobrar a alma. Mas, por sorte, ou porque cumpri minha parte até o fim, nada aconteceu. Estou vivo. Meu pai morreu faz alguns anos também. Uma coisa que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha. Nunca perguntei para ele se ele tinha feito o pacto. Nunca vi ele sem dentes. Mas lembro que, quando o caixão estava aberto no velório e olhei para ele pela última vez, a boca dele parecia murcha, funda. Talvez ele usasse dentadura e eu nunca soube. Talvez essa maldição de família tenha acabado comigo. Ou talvez esteja esperando o próximo dentista da família nascer. Meu nome é Valéria. Decidi compartilhar essa história sobre algo que marcou minha vida de um jeito terrível, lá no interior de Minas, quando eu ainda era bem nova. Dizem que o tempo cura tudo, mas tem certas cicatrizes que a gente carrega para sempre. Tudo começou com uma dor de dente, daquelas que deixam a gente sem rumo. Não era só um incômodo, era uma pontada que parecia martelar dentro da minha cabeça o dia todo. A gente morava num sítio bem afastado, numa comunidade pequena onde todo mundo se conhecia. Minha mãe, tentando ajudar, fez de tudo que sabia. Preparou o bochecho com ervas, rezou, colocou compressa quente. O único remédio caseiro que aliviou um pouco, pelo menos por um tempo, foi mascar cravo da Índia. Aquele gosto forte adormecia a gengiva, mas quando o efeito passava, a dor voltava com juros. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Chorava pelos cantos e não conseguia comer nada. Vendo meu estado, minha mãe decidiu que a gente tinha que procurar um profissional, custasse o que custasse. O problema é que ali, por perto, os recursos eram zero. Tivemos que pegar uma condução e viajar até a cidade vizinha, onde ficava o centro e os poucos médicos da região. A viagem parecia não ter fim, com aquela dor pulsando no meu rosto. Quando finalmente chegamos na cidade, foi uma luta para achar o tal dentista. Naquela época não tinha facilidade. A gente ia perguntando de boca em boca. Um comerciante indicou uma rua, outro indicou um prédio velho, e assim fomos até encontrar. O lugar não tinha placa, não tinha letreiro na porta, nada. Parecia só uma casa antiga, mal cuidada. Aquilo já me deu um arrepio, mas a necessidade falava mais alto. Fomos atendidas por um senhor gordo, vestindo um jaleco branco que já estava meio amarelado pelo tempo. O que me marcou de cara foi o olhar dele. Ele tinha um jeito pesado de olhar,
uns olhos fundos que pareciam te escanear sem demonstrar nenhuma emoção. O comportamento dele era estranho, meio mecânico, como se ele tivesse esquecido como se conversa com gente de verdade. Mesmo assim, ele tentou ser educado com a gente. Ele me mandou sentar naquela cadeira de couro antiga que rangeu quando eu encostei. Ele examinou minha boca com umas mãos geladas e, para meu desespero, deu a notícia ruim. Não era só um dente estragado, eram 2 que estavam podres. Ele me ajeitou melhor na cadeira, aplicou a anestesia e eu senti aquele alívio imediato quando a dor sumiu. Aí, ele começou a extração do dente que estava pior. Olha, foi uma experiência horrível. Eu sentia a pressão do alicate, ouvia os estalos do dente saindo, sentia o gosto de sangue. Foi uma sensação de invasão que eu não desejo para ninguém. Quando acabou, ele limpou as mãos e falou para eu voltar dali a 3 dias para tirar o segundo dente. Saímos de lá uns 40 minutos depois. Eu estava com a cara inchada, a boca dormente, mas feliz porque aquela dor insuportável tinha passado. Voltamos para o sítio. Achei que finalmente ia ter uma noite de paz. E o começo da noite foi tranquilo mesmo. O silêncio da roça, o ventinho fresco, tudo normal. Mas isso só durou até a meia-noite. Exatamente no meio da madrugada, acordei no susto. O outro dente, aquele que ainda estava lá, começou a doer. O sono foi embora na hora. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os bichos lá fora, quando o clima do quarto mudou. Sabe quando você sente que não está mais sozinha? Foi exatamente isso. Comecei a sentir uma presença pesada ali dentro, como se tivesse alguém escondido no canto escuro do quarto me vigiando. Além dessa sensação ruim, comecei a ouvir coisas. Pareciam sussurros, uns murmúrios baixinhos que vinham das paredes, debaixo da cama, de todo lado. Eu cresci ouvindo histórias de assombração, coisas de lobisomem e mula sem cabeça que os mais velhos contavam, mas comigo nunca tinha acontecido nada. Comecei a tremer de medo. Levantei da cama bem devagar, com o coração na boca, e fui até o quarto da minha mãe. Acordei ela e contei o que estava acontecendo. Ela levantou, acendeu a luz, vasculhou embaixo da cama, atrás da porta, e como não viu nada, disse o que toda mãe diz. Isso é coisa da sua cabeça, Valéria. É a dor e o remédio que estão te deixando impressionada. Volta a dormir. Mas eu sabia que não era imaginação. As 2 noites seguintes foram um tormento. Eu ouvia passos arrastados no quarto, vozes chamando meu nome. E o pior era quando eu cochilava. Eu sentia mãos geladas, frias como a morte, agarrando meus pés e tentando me puxar da cama. Eu acordava gritando, suando frio. No 3º dia, voltamos na cidade para arrancar o outro dente. O dentista recebeu a gente com aquela mesma cara fria, aquele olhar pesado que me dava calafrios. O procedimento foi igualzinho, doloroso e traumático. Mas eu pensei, bom, pelo menos acabou. Agora Sara e tudo volta ao normal. Eu estava muito enganada. A partir daquela noite, o pesadelo piorou. Eu comecei a ver vultos. Uma sombra escura passava de um lado para o outro do quarto. Depois, essa sombra começou a parar e ficar me encarando. Virou um vulto preto, uma massa escura que me dava náuseas só de olhar. Eu não queria contar para minha mãe de novo, para não levar bronca, mas eu tinha certeza que estava acordada vendo aquilo tudo. Numa dessas noites, tive aquele negócio que chamam de paralisia do sono. Acordei e não conseguia mexer um músculo. Estava travada na cama. Foi tão desesperador que no dia seguinte não aguentei e desabei chorando para minha mãe. Dessa vez, ela viu que a coisa era séria. Me olhou preocupada e disse: amanhã cedo nós vamos na benzedeira. Isso pode ser quebrante. Vamos rezar isso aí e tirar esse encosto de você. Eu nunca tinha ido nessa senhora, mas topei na hora. Qualquer coisa para parar aquele inferno. Fui dormir morrendo de medo. Não sei que horas eram, mas acordei sentindo algo na minha boca. Tentei abrir os olhos e nada. A paralisia tinha voltado. Os segundos pareciam horas. A sensação era nítida.
Tinha alguém com a mão dentro da minha boca, forçando meus dentes, como se quisesse arrancar eles na marra, sem anestesia nem nada. O desespero foi tanto que tirei forças do fundo da alma e consegui abrir os olhos num solavanco. A visão que eu tive, meu Deus! Sentada em cima do meu peito, me prendendo na cama, tinha uma mulher pavorosa. A cara dela era distorcida, cheia de ódio. Ela apertava meu pescoço com uma mão e com a outra enfiava os dedos sujos na minha boca, puxando meu dente com força bruta. Foi um choque tão violento que eu consegui soltar um grito, um berro que acordou a casa toda. Com esse grito, a mulher sumiu. Não foi que ela saiu correndo, ela simplesmente evaporou no ar, deixando aquele cheiro podre no quarto. Minha mãe entrou correndo, acendeu a luz e quase caiu para trás. Eu estava coberta de sangue, o travesseiro, minha roupa, tudo vermelho. Ela veio me limpar chorando e disse que assim que o sol nascesse, ia me levar no dentista de novo para ver o que tinha acontecido, achando que era hemorragia. Eu agarrei o braço dela e, cuspindo sangue, implorei. No dentista não! Me leva na benzedeira, mãe! Pelo amor de Deus! Assim que clareou o dia, fomos procurar a tal senhora. Eu ainda estava sangrando. A benzedeira tomou um susto quando me viu naquele estado. Explicamos a história toda, do começo ao fim. Quando falamos do dentista, a feição da benzedeira mudou. Ela ficou séria e disse que já conhecia aquele homem. O que ela contou fez meu sangue gelar. Segundo ela, aquele sujeito tinha um pacto. Ele não jogava os dentes fora. Ele dava os dentes que arrancava para uma bruxa, uma mulher que mexia com magia negra pesada. A bruxa usava os dentes para escolher de quem ia se alimentar, sugando a vida da pessoa até o fim. A benzedeira olhou minha boca e confirmou o estrago. A tal aparição tinha arrancado 2 dentes naquela noite. Eu estava mutilada. Ela fez uma reza forte ali mesmo, queimou umas ervas, passou fumaça em mim para quebrar aquele laço com a bruxa. Disse que eu já tinha sido escolhida e que se a gente demorasse mais, eu não estaria aqui para contar. Ela deu um pacote com umas plantas para a gente colocar nas janelas de casa e do lado da minha cama. Naquela noite, a gente ouviu barulho no quintal. Parecia bicho grande arranhando a parede do lado de fora, tentando entrar. Mas graças a Deus e à proteção da benzedeira, nada entrou. Deixamos aquelas plantas lá até secarem. Nunca mais passamos nem perto daquela cidade, muito menos daquele consultório. Hoje sou adulta, mas o trauma ficou. O medo de sentar numa cadeira de dentista é tão grande que eu preferi ficar sem os dentes. Nunca coloquei prótese, nunca fiz implante. Toda vez que me olho no espelho, lembro daquela noite e da mão fria tentando me devorar. Essa história que eu vou contar agora aconteceu comigo logo no início da minha carreira, lá nos primeiros anos, bem no comecinho dos anos 2000. Eu prefiro não falar meu nome aqui, por uma questão de privacidade e segurança mesmo. Espero que vocês entendam o meu lado, mas preciso contar o que vi, porque até hoje a lembrança daquela boca me faz tremer. Foi algo que me marcou profundamente. Por causa desse impacto, a cena ficou gravada na minha memória, e toda vez que essa lembrança vem na minha cabeça, sinto um arrepio percorrer o corpo todo. Com muito esforço, muito suor e sacrifício, eu tinha conseguido montar um consultório pequeno num cômodo na frente da minha casa. Era um espaço simples, com entrada independente, mas era meu. Foi ali que comecei a exercer a minha profissão. O movimento era fraco, não tinha muitos pacientes naquela época, mas para um começo estava bom. Eu estava apenas pegando o jeito, ganhando experiência no dia a dia. Numa certa ocasião, devia ser por volta das 5 da tarde, o sol já estava começando a baixar quando 2 homens apareceram na porta de vidro do consultório. Eles entraram e perguntaram se eu podia atender uma pessoa. Respondi que sim, claro, que podiam trazer o paciente. Foi aí que a conversa ficou estranha.
Disseram que precisavam que eu fosse junto com eles até a casa deles, porque o paciente era um caso especial e, por vários motivos que não explicaram direito, não podiam trazer essa pessoa até mim. Pedi desculpas, fui educado, mas disse firme que não podia fazer aquilo. Atender a domicílio não fazia parte do meu trabalho, eu não tinha equipamento portátil e, sinceramente, não me sentia seguro. Insistiram bastante, ficaram ali um bom tempo tentando me convencer, mas não conseguiram. Eu não aceitei porque, na minha cabeça, podia ser muito perigoso sair assim com dois desconhecidos, entrar no carro deles e ir para sabe-se lá onde. Sem outra opção, combinaram de trazer o paciente até mim por volta das 8 da noite. Avisei que esperaria, porque aquele era o horário que eu costumava fechar. Quando foram embora, fiquei ali sozinho, limpando os instrumentos, pensando no quanto aquela situação toda era esquisita. Tinha algo no ar que não cheirava bem. Já de noite, talvez faltando uns 5 minutos para fechar as portas e ir descansar, ouvi o barulho de um motor parando na rua. Aqueles homens chegaram. O barulho da porta abrindo anunciou a entrada deles. Entraram trazendo uma pessoa, segurando firme pelos braços, praticamente carregando o peso morto. Parecia ser alguém já de idade, uma pessoa idosa. Digo parecia porque traziam essa pessoa coberta, da cabeça até parte do corpo, com um lençol preto, meio encardido. A primeira coisa que me chamou a atenção e fiquei encarando fixamente foram os pés daquela figura que arrastavam no chão. As unhas eram enormes, grossas e sujas, tão grandes que pareciam garras de um animal selvagem e não pés de um ser humano. Era uma pessoa baixinha, devia ter aproximadamente 1,40 m, talvez um pouquinho mais, mas era muito pequena. Além disso, dava para ver pela forma do corpo debaixo do pano que era alguém muito magro, esquelético mesmo. Perguntaram se eu queria baixar a porta de aço do consultório, trancar tudo para que ninguém mais entrasse. Disseram que, por eles, não tinha problema nenhum se eu fechasse. Mas outra vez, aquela desconfiança, aquele instinto de alerta que eu tinha em relação a eles, me obrigou a dizer que não. Disse para deixarem como estava, caso eu precisasse sair correndo, e pedi que passassem o paciente para a cadeira. Com uma certa dificuldade, conseguiram colocar a pessoa na cadeira. Enquanto ajeitavam ela ali, explicaram o que precisava ser feito. Queriam que eu arrancasse 20 dentes daquela pessoa. Confesso que fiquei surpreso, chocado mesmo ao ouvir aquilo. 20 dentes de uma vez? Perguntei de novo a quantidade para ter certeza e confirmaram. Eram 20 dentes para remover. Sem me dizer mais nada, sem pedir licença, tiraram umas correias grossas, tipo aquelas fitas de amarrar carga em caminhão. Com essas correias, prenderam a pessoa na cadeira, imobilizando os pés e os braços com muita força. Nesse momento, a pessoa debaixo do lençol começou a se debater, fazendo força para se soltar. Eu olhava para aquela cena bizarra e virava o rosto para os senhores que tinham trazido ela. Mas não sabia o que dizer. As palavras sumiram. Aquilo tudo parecia muito fora do normal. Por causa dessa estranheza, pedi que tirassem logo aquele lençol de cima. Precisava ver o que estava acontecendo. Precisava ver o paciente antes de qualquer coisa. Assim que fizeram menção de puxar o pano, a coisa começou a rosnar. Não era um gemido de dor. Era um grunhido grave, como se fosse um cachorro bravo. Eles pararam, me olharam nos olhos por alguns segundos em silêncio, como se estivessem tentando me avisar ou me advertir de alguma coisa muito séria. Fiz um sinal com a cabeça para continuarem, engoli em seco e então descobriram o rosto dela. Lembro perfeitamente que dei uns passos para trás, esbarrando na minha bancada, no susto quando vi aquilo. Assim, de pronto, no primeiro impacto, não soube dizer se era um homem ou uma mulher. O mais estranho, o que gelou meu sangue, foi ver que os olhos daquela pessoa eram completamente pretos. Não tinha a parte branca, era tudo escuridão. E com aqueles olhos negros, ela me olhava fixamente,
profundamente, como se estivesse tentando me reconhecer ou decorar meu rosto. O pouco de pele que dava para ver estava quase colada nos ossos, caveirosa. E, além disso, tinha um tom esverdeado, uma cor de doença, de gangrena. Mais do que um ser humano, aquilo parecia uma criatura, um monstro. Não tinha orelhas e, pelo que pude notar, parecia não ter nem pálpebras nos olhos. Além de tudo isso, cada vez que ela respirava, o peito todo se movia de um jeito exagerado, agoniante. Perguntei para os homens se aquilo era alguma brincadeira, algum trote de mau gosto. Mas bastou escutar o silêncio pesado que ficou na sala e olhar para a cara séria e sombria deles para saber que não era brincadeira nenhuma. Voltei a olhar para aquela coisa na cadeira e me afastei mais um pouco, instintivamente. Talvez tenham percebido que eu não teria coragem de fazer o serviço, porque logo pediram para não me assustar. Disseram que, daquele jeito, amarrada como estava, ela não apresentava perigo nenhum, nem para mim e nem para ninguém. Foi aí que me contaram a história. Disseram que aquela senhora era a avó deles, mas explicaram que ela tinha uma doença rara, uma condição estranha que nenhum médico tinha conseguido descobrir o que era. Disseram que aquela praga estava comendo os músculos dela, consumindo a carne. E, além disso, constantemente cresciam dentes nela, dentes pontudos, e eles tinham que mandar arrancar porque esses dentes machucavam muito a boca dela, feriam tudo e faziam sangrar. Contaram que tinham que andar de consultório em consultório, peregrinando, porque por medo da aparência dela, do aspecto assustador, não era qualquer dentista que aceitava atendê-los. Fiquei olhando para ela por mais alguns segundos, processando aquilo tudo. Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e disse a eles que faria o serviço. Minhas mãos tremiam, não conseguia controlar o nervosismo quando me aproximei para examinar a boca dela. Com a ajuda daquelas duas pessoas segurando a cabeça dela, conseguimos fazer com que abrisse a boca. E então, eu não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Ela tinha outra fila de dentes. Tinha uma fileira dupla, tanto na parte de cima quanto na de baixo. E não eram dentes normais. Todos eram presas, caninos afiados, para ser mais preciso. Alguns deles eram muito tortos, retorcidos, nascendo uns por cima dos outros, rasgando a gengiva. Soube na hora que aquilo representava um desafio enorme para mim, profissionalmente e emocionalmente. Fiz um esforço gigantesco para me acalmar, para parar a tremedeira. Peguei meu boticão e respirei fundo para realizar o trabalho. Tinha medo, um pavor real, de aproximar minhas mãos da boca dela, porque ela fazia movimentos bruscos com a cabeça, como se quisesse me morder, arrancar meus dedos. A duras penas, com muita dificuldade, consegui aplicar a anestesia local. E aqui peço perdão pelo comentário que vou fazer. Pode soar nojento, mas o hálito que saía da boca dela não era normal. Não era cheiro de gente, nem de dente podre comum. Era muito similar ao bafo que solta um animal carniceiro, uma coisa selvagem. Além desse cheiro forte, a senhora continuava fazendo aqueles grunhidos horríveis, rosnando baixo, enquanto eu fui tirando os dentes, arrancando as presas uma por uma. O som da raiz saindo era agoniante, um estalo úmido que ecoava na sala. As pessoas que estavam com ela faziam comentários o tempo todo que me deixavam ainda mais nervoso. Eles diziam para eu me apurar, para eu correr com o serviço, porque a mulher tinha que estar de volta em casa antes da meia-noite. Disseram que era nessa hora, à meia-noite, que ela ficava mais violenta, incontrolável. Então tinham que trancá-la num quarto seguro antes disso. Só de escutar essa conversa, a minha testa suava, pingava suor copiosamente. Pelo meu estado de nervos, tinha certeza absoluta que de vez em quando eu machucava a gengiva dela sem querer, mas a mulher não mostrava nenhum tipo de dor. Ela não gritava, não reclamava. Mas isso sim, cada vez que eu extraía uma presa, cada dente que puxava e jogava na bandeja de metal, ela me lançava um olhar de ódio profundo, um olhar que parecia queimar minha alma. No final, depois de quase 2 horas de tensão pura e exaustão, eu tinha terminado.
Contei na bandeja. Foram 22 as peças, os dentes, que tive que retirar, mais do que tinham pedido. Eles me pagaram depressa, tiraram um maço de notas do bolso, desamarraram as correias daquela senhora esquelética, voltaram a cobrir a cabeça dela com o pano preto e me agradeceram pelo trabalho de forma rápida. Saíram carregando a mulher do mesmo jeito que tinham entrado, coberta e às pressas. Apenas eles cruzaram a porta e foram embora, corri e fechei a porta de vidro, baixei a porta de aço, passei o ferrolho e o cadeado, trancando tudo, torcendo e rezando para que eles nunca mais voltassem. Fui direto para a pia, me lavei, esfreguei as mãos em repetidas ocasiões com sabão, com nojo, com medo, e mesmo aquelas horas da noite me pus a desinfetar tudo, limpar o consultório inteiro com o produto mais forte que eu tinha. Naquela noite foi impossível dormir. Virava de um lado para o outro na cama, suando frio, porque não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Sobretudo, a visão daquela boca cheia de dentes pontudos, daquele olhar negro. E tinha mais. Cada vez que fechava os olhos, no silêncio do quarto, sentia fisicamente que alguém com umas unhas muito longas estava me agarrando pelos pés. Isso aconteceu comigo por algumas noites seguidas, até que, aos poucos, fui me tranquilizando. Por sorte, muita sorte mesmo, aquelas pessoas jamais voltaram ao meu consultório. Mas fiquei tão impactado, tão chocado com a figura daquela senhora, que sempre que conto esta história, eu juro que era uma criatura, um monstro, a quem atendi naquela noite, e não um ser humano. Aqueles 22 dentes, eu ainda os conservo. Guardei todos eles num vidro de conservas. São um lembrete, uma prova para mim mesmo de que na vida existem muitas coisas inexplicáveis, coisas que a gente não entende. Até o dia de hoje, sigo trabalhando como dentista. É a minha vida, e assim seguirei, sem importar pelo que eu tenha que passar ou quem bata na minha porta. Sou natural de um lugar esquecido, no interior da Bahia, uma daquelas cidades pequenas, perdidas no mapa, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e as notícias correm mais rápido que vento. Talvez o que vou contar pareça loucura para alguns, uma daquelas histórias de pescador. Por isso prefiro manter o anonimato e não citar nomes, já que as identidades pouco importam diante do terror que vivemos na pele. Quando completei 18 anos, chegou aquele momento difícil de decidir o que faria pelo resto da vida. Sinceramente, de coração, eu teria gostado muito de estudar agronomia. Talvez veterinária, alguma coisa para lidar com a terra, com o campo, que era o que eu gostava. Mas quando disse isso em casa, a ordem foi seca e direta. Eu deveria estudar odontologia. Apesar de ser contra e de não querer aquilo de jeito nenhum, tive que abaixar a cabeça e aceitar estudar para ser dentista, assim como meu pai era e como meu avô tinha sido. Eu não queria seguir essa profissão por causa das coisas perturbadoras e estranhas que via dentro de nossa casa desde que era apenas um menino. Embora já estivéssemos no ano de 1970, ali no interior, ainda se dava muito mais valor à prática bruta, ao fazer com as mãos, do que à teoria dos livros das faculdades. Para o sujeito se preparar e ser um bom dentista na minha terra, existiam alguns métodos que hoje parecem barbárie, coisa de outro mundo, mas naquele tempo eram muito comuns, sobretudo na minha família. Lá em casa, para pegar a prática e treinar a mão, meu pai utilizava crânios verdadeiros, ossos de gente de verdade, porque não existia boneco de plástico para aprender na época como tem hoje. Por causa disso, havia um quarto especial que vivia trancado lá nos fundos da casa, onde ele guardava crânios humanos e mandíbulas soltas. Ali, escondido de qualquer visita, longe dos olhos dos vizinhos, ele arrancava os dentes usando turquesas, alicates e algumas outras ferramentas bem rústicas. Aquele quarto sempre me deu um pavor terrível.
E não era só pelas caveiras espalhadas nas prateleiras olhando para a gente, mas também pelos barulhos estranhos que a gente escutava durante a noite. Até do meu quarto, que ficava um pouco longe, dava para ouvir objetos caindo lá dentro, além de muitos sussurros e gemidos tristes, como se alguém estivesse sofrendo. Talvez fosse por isso que meus pais tivessem me proibido terminantemente de colocar os pés lá dentro. Quando essas coisas aconteciam, a única coisa que eu fazia era me cobrir todo, até a cabeça, e tapar os ouvidos com força, porque meus pais nem se levantavam para ver o que era, agiam como se fosse normal. Já quando fiquei mais velho e tive mais juízo, entendi que era por ter dentro de casa restos de gente morta, partes de corpos que deviam estar descansando, que escutávamos tantas coisas e até víamos vultos e sombras andando pelos corredores da casa. Escutei minha mãe discutir muitas vezes com meu pai por esse motivo, brigas feias. Ela pedia, pelo amor de Deus, quase chorando, que ele levasse aquelas ossadas de volta para o cemitério, para que as almas pudessem descansar em paz. E não só elas, mas nós também, porque as assombrações eram muito claras e frequentes. Além disso, ela dizia que, se mantivéssemos tudo aquilo ali por mais tempo, corríamos o risco de a casa ficar carregada, amaldiçoada para sempre. Meu pai nunca dava ouvidos, era teimoso. Dizia que aquela era a única maneira, ou pelo menos a mais garantida, de ele ficar bom na profissão e sustentar a casa. Além do mais, ele sempre alegava: como vou saber de quem são esses ossos agora? É impossível devolver para a cova certa. Enquanto isso, aquelas sombras estranhas soltavam gemidos aterradores que nós tínhamos que aguentar calados. Nunca me esqueço da vez em que aquele quarto dos fundos amanheceu com a porta escancarada e todas as coisas reviradas, fora do lugar. Embora meu pai tenha dito para nos acalmar que tinha sido um ladrão que entrou, parecia muito mais que alguém ou alguma coisa tinha andado por ali procurando uma cabeça em especial. Havia marcas no chão de pés descalços, mas não eram pegadas de lama comum. Eram marcas feitas com aquela terra vermelha e pesada, típica de cemitério. Minha mãe, benzendo-se, jurava de pés juntos que quem tinha entrado ali tinha sido um morto. E apesar de todos esses sustos e do medo que rondava a casa, meu pai não parava. Ele continuava trazendo caveiras para dentro de casa para estudar. Mas, embora tudo isso fosse macabro e assustador, ainda era melhor do que os métodos usados por meu avô no início da vida dele como dentista prático, ele que nem sequer tinha diploma ou estudo formal. Por isso mesmo, tudo o que ele sabia, todo o ofício, ele aprendeu arrancando dentes do povo na marra, na coragem. Ele fazia isso sem usar nenhuma anestesia de farmácia, nada para tirar a dor de verdade. No lugar disso, ele amarrava os pacientes na cadeira com cordas para eles não se mexerem na hora do puxão. Logo em seguida, ele amassava umas ervas fortes do mato, às vezes usava fumo de corda picado ou aguardente, e passava aquela mistura na gengiva da pessoa para adormecer a carne. Isso ajudava um pouco a aguentar a dor, mas o sofrimento era grande. O povo contava também que muitas dessas pessoas aceitavam arrancar um dente, mesmo estando sadios, só para ganhar uns trocados, uns cruzeiros que ele pagava pelo dente. Como meu avô era uma pessoa que gostava de passar dos limites e não tinha medo de nada, ele começou a conseguir cabeças de animais para estudar as dentaduras. Isso eu não posso provar, não vi com meus olhos, mas ouvi dizer pela boca do povo que quando ele não achava bicho morto no mato, ele roubava cachorro ou gato da rua para usar nas experiências dele. Como naquele tempo ele não tinha um consultório ou um lugar certo para fazer os estudos, ele entrava no meio do matagal, no oco do mundo. Ali ele passava horas fazendo barbaridades com aqueles animais longe de todo mundo. Eu repito, isso é o que o povo falava, as lendas da família. No começo isso ajudava ele a treinar,
Mas como dente de bicho não tinha cárie igual dente de gente, ele fez uma coisa ainda pior, mais macabra. Decidiu experimentar com crânios humanos. Para fazer isso, ele ia para o cemitério de madrugada, na calada da noite, junto com o coveiro, que era comparsa dele nessas horas. Eles abriam as covas mais velhas, de gente esquecida, para tirar a cabeça e levar para casa. Com o passar dos anos, ele passou toda essa ciência, todo esse conhecimento torto para meu pai, que começou a fazer igual e agora queria que eu fizesse a mesma coisa. Por isso eu fugia de estudar odontologia igual o diabo foge da cruz. Mas, sem ter saída e sem poder enfrentar meu pai, aceitei fazer o curso porque sabia que não ia dobrar a teimosia dele. A única vantagem, o único lado bom, era que eu tinha que ir morar na capital, já que no meu interior não tinha faculdade. Lá longe dos olhos vigiantes de meu pai, comecei os estudos. Foi difícil no começo, a adaptação foi dura, mas fui me acostumando com a rotina de estudante. Foram 3 anos só de livros, teoria e sala de aula. A gente aprendia olhando desenhos de anatomia no papel, mas eu, acostumado a ver meu pai mexendo na prática, com a mão na massa, sentia que só olhar livro não ia me fazer um bom dentista. Quando estava chegando o último ano, a reta final, começaram as provas e exames decisivos. Então, no desespero de ir bem, decidi apelar para a moda antiga, para a tradição da família. Aquela técnica de estudar com osso de verdade, que tanto me dava arrepio e medo, mas que eu sabia que garantiria as melhores notas e a aprovação com honras. A verdade é que eu não tinha coragem de fazer aquilo sozinho, precisava de ajuda. Eu tinha 4 amigos na faculdade com quem eu me dava muito bem. Éramos muito chegados. Decidi contar só para eles meu plano de arrumar umas mandíbulas reais. Eu tinha certeza absoluta de que, com isso, a gente ia sair na frente dos outros alunos. Quando souberam o que eu queria fazer e quais seriam meus métodos, 2 deles se assustaram feio, ficaram brancos, disseram que aquilo era crime e pecado mortal. Falaram que mexer com defunto trazia maldição e desgraça. Eles ficaram com medo mesmo, tremiam só de pensar, e isso porque eu nem tinha falado ainda que para conseguir os crânios teríamos que pular o muro do cemitério de madrugada. Discutimos um tempão, tentamos convencer, mas não dobrei os 2. E também o certo era não obrigar ninguém a fazer o que não quer. Ficamos combinados só nós 3 restantes. Eu sabia que era o único jeito e não podia perder tempo. A gente ia fazer aquilo naquela mesma noite, sem pensar muito para não desistir. Localizamos um cemitério mais afastado, num bairro quieto, e fomos até lá para falar com o vigia. Durante todo o caminho, a gente foi ensaiando o que ia dizer para não dar rolo, com medo dele nos expulsar ou, pior, chamar a polícia. Nos apresentamos como estudantes de odontologia, gente séria, para ele não achar que a gente era macumbeiro, vândalo ou que era para feitiçaria, porque a gente sabia que comprar osso não era coisa normal de se pedir. O estranho foi que, quando falamos o que a gente precisava, o homem primeiro olhou torto, desconfiado, medindo a gente, mas logo aceitou numa boa quando viu que a gente pagava bem. Ficamos sabendo que muito estudante ia lá bater na porta dele para comprar peça. Com a maior naturalidade do mundo, como se vendesse batata na feira, aquele senhor deu o preço, porque, claro, nada era de graça e tinha um custo. Fechamos o negócio e combinamos de voltar na calada da noite, quando o cemitério estivesse deserto. Passei o dia todo agoniado, com o coração na boca. Às 2 da manhã, na hora morta, estávamos parados em frente àquele portão principal do velho cemitério. Como era a primeira vez que eu fazia uma loucura dessas, eu estava tremendo dos pés à cabeça. Uns 5 minutos depois, o coveiro abriu o portão devagarinho, perguntou se a gente tinha certeza do que ia fazer. Dissemos que sim, com a voz falhando. Ele mandou entrar rápido. Olhou para a rua deserta para ver se ninguém via e trancou o portão de novo com a corrente. Sem pressa nenhuma, como se tivesse todo o tempo do mundo, ele nos levou até um quartinho de ferramentas para pegar o material.
Já com as pás na mão, caminhamos seguindo os passos dele por entre as tumbas e as cruzes, iluminando o caminho apenas com a luz fraca e amarelada de um lampião. Enquanto a gente andava por aqueles corredores escuros e esquecidos, ele perguntou de novo se a gente aguentava o tranco, porque profanar tumba e levar pedaço de corpo para dentro de casa era coisa séria e perigosa, que mexia com o outro lado. A gente ficou calado, sem saber o que responder. O coveiro ia caminhando e olhando as datas de falecimento nas lápides como quem escolhe fruta na banca. Ele procurava um corpo que não fosse muito antigo, para não ser só pó, nem muito novo, para os dentes estarem firmes no osso e a carne já ter sumido um pouco. Depois de um tempo andando, paramos num lugar que parecia ser a parte mais escura e abandonada do cemitério. Era uma cova sem lápide, sem nome, cheia de mato alto crescido em cima e nem sequer tinha uma cruz fincada para marcar. Ele ficou indeciso ali por uns segundos, pensando se escolhia aquela ou não. Quando resolveu que ia ser aquela mesmo, começou a querer contar a história de quem era o defunto que estava ali. A gente cortou o papo dele na hora, porque a verdade é que não interessava para nós quem era o morto, se era bom ou ruim. A gente só queria pegar a encomenda, terminar aquilo e dar o fora dali o mais rápido possível. Com as pás na mão, cercamos aquela sepultura. Eu nunca imaginei me ver numa situação daquelas na minha vida. O que era pior, eu tinha arrastado meus amigos para virarem ladrões de tumba junto comigo, mas já estava feito e não tinha volta. Assim que as primeiras pás bateram na terra para cavar, o clima pesou de um jeito ruim. Começamos a ouvir passos ao nosso redor, como gente andando na folha seca, e uns gemidos vindo de longe. A gente parou várias vezes, assustados, tentando entender o que era aquilo. O velho coveiro dizia para não ligar, para não dar importância. A terra estava dura, seca, difícil de cavar. Levou mais de 1 hora de trabalho pesado para a gente bater com a pá na madeira do caixão. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. O caixão estava enterrado de bruços, com a tampa virada para baixo. Por causa disso, tivemos que tirar ele de dentro do buraco para conseguir abrir. Deu um trabalho danado para abrir a tampa, porque a caixa estava toda pregada, reforçada e, para piorar, estava amarrada em volta com arame farpado e enferrujado, como se o que estivesse lá dentro fosse perigoso demais para sair, ou se quisessem prender a alma ali. Usamos um pé de cabra para forçar e conseguimos abrir. O susto e o impacto foram grandes. Nenhum de nós tinha visto antes um cadáver naquelas condições. O corpo ainda tinha alguns pedaços de carne presos nos ossos, e o cheiro era insuportável, de revirar o estômago. Depois do enjoo passar um pouco, veio a parte pior de todas: arrancar a cabeça do pescoço. A verdade é que ninguém tinha coragem de colocar a mão naquilo. Ficamos um olhando para a cara do outro, travados. O tempo ia passando e nada. O coveiro, já sem paciência com a nossa moleza, disse que ele mesmo fazia o serviço. Parece que foi combinado ou coisa do destino. Na hora exata que ele tocou no corpo, a cachorrada da rua começou a uivar em coro e bateu um vento gelado que cortou a espinha. O homem não teve cuidado nem respeito nenhum. Pisou com a bota no pescoço do defunto, fez força e puxou a cabeça até soltar do corpo. Jogamos a peça dentro de um saco de estopa grosso, colocamos de lado, fechamos o caixão de qualquer jeito, jogamos de volta na cova, agora com a tampa para cima, na posição certa, e cobrimos tudo com terra depressa. O coveiro queria conversar, nos segurar ali, mas o dia já ia clarear e nós saímos correndo do cemitério com o coração disparado. Naquela manhã não deu tempo de ver nada, fomos direto para a aula, sujos e cansados. Já pela tarde nos reunimos na minha república para examinar o prêmio. Quando entrei no quarto, estranhei uma coisa. Tinha terra vermelha espalhada no chão que não estava lá antes de eu sair. Deixei para lá, ignorei, porque a curiosidade era maior.
Coloquei umas luvas, tirei com cuidado a cabeça de dentro do saco de estopa e coloquei na mesa. A primeira coisa que nos assustou foi que os dentes daquela caveira não eram normais. Tinha presas enormes, dentes pontudos tanto em cima quanto na mandíbula de baixo, parecia bicho. E o buraco dos olhos era puxado, num formato estranho e maligno. Todos nós concordamos na hora que aquilo não era normal, não era humano comum, mas o importante era que conservava toda a dentadura para a gente estudar. Isso era o que nós precisávamos. Naquele momento, quisemos fazer uns testes práticos. Com as poucas ferramentas que tínhamos ali, decidimos extrair, arrancar um par de dentes, além de uma daquelas presas grandes. Cada um teria a sua própria prática. Dominando nossos nervos e fazendo um pouco de força, conseguimos obter 2 dentes da frente. Por último, tocou a minha vez de tirar a presa maior. O que eu fiz sem dificuldade nenhuma, saiu fácil. Cada um de nós guardou seu dente no bolso como se fosse um troféu de guerra. Depois, guardei a cabeça no saco de estopa e empurrei para debaixo da minha cama. Ninguém falou mais nada. O silêncio era pesado, mas estava na cara que aquela cabeça não era de um ser humano normal, apesar de a gente ter visto que o resto do corpo tinha braço e perna igual gente. De noite, quando eu já estava dormindo, acordei no susto, subitamente, porque senti que empurraram meu colchão com força de baixo para cima. O estranho é que meu quarto ficava num anexo de madeira nos fundos da casa, construído suspenso sobre um barranco, e o assoalho era de tábua corrida antiga. Senti claramente algo forçando as tábuas bem embaixo de mim, como se quisesse entrar. Fiquei pensando, tentando achar lógica, até lembrar o que eu tinha guardado no saco ali debaixo de mim. Criei coragem, levantei devagar dominando o medo e olhei debaixo da cama. A verdade é que eu esperava encontrar o morto ali, mas não tinha nada, tudo parecia normal. Achei que fosse coisa da minha cabeça, imaginação pelo nervosismo. Fiquei tão nervoso que nem me atrevi a tocar no saco para mudar de lugar. Naquela noite não dormi na cama, fiquei num sofá velho que tinha na sala. Assim, consegui descansar um pouco. No dia seguinte, na faculdade, meus amigos estavam com a cara péssima, olheiras fundas. Um deles me contou que bateram na janela dele a noite toda. Mas quando ele olhava, não tinha ninguém lá fora, e ouviu barulho de coisa se arrastando dentro do quarto dele no escuro. O outro teve pesadelos horríveis, onde via um homem de dentes grandes que virava um bicho grotesco e começava a perseguir ele dentro de um cemitério sem fim. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. O dono da cabeça estava reclamando ela de volta. Estava vindo buscar. Mas fiquei quieto. Não contei o que houve comigo, para eles não brigarem e me culparem. Naquela tarde, nos reunimos de novo para extrair outros dentes e nos preparar para um novo exame. Nessa vez, tivemos mais dificuldade. Um dos meus amigos disse que parecia que a cabeça estava fazendo força contra, resistindo ao alicate. No final, conseguimos tirar outras 3 peças dentárias daquele crânio. Igual à primeira vez, repartimos os dentes e cada um foi para sua casa. Eu me encontrava morrendo de medo, apavorado pelo que tinha acontecido na noite anterior. Por isso mesmo, tirei o saco debaixo da cama e guardei dentro do guarda-roupa, bem no fundo. Embora eu fosse católico, gente de fé, não tinha nenhuma imagem de santo no quarto para me proteger. Rezei tudo o que sabia, pedi a Deus proteção e antes da meia-noite fui me deitar com a esperança de que não acontecesse nada. Talvez já passasse das 3 da manhã, a hora ruim, quando acordei porque senti um peso no ar, senti que alguém estava me olhando fixamente no escuro. Depois, comecei a escutar um ruído bastante esquisito, como uma respiração pesada, rouca. Logo percebi que esse som vinha de dentro do guarda-roupa fechado, onde eu tinha guardado aquela cabeça maldita. Fiz menção de me levantar, não para investigar, mas para sair correndo dali e sumir. Os ruídos se intensificavam cada vez mais, e com eles meu pavor aumentava. Até hoje não sei porquê, que força me moveu,
mas quando consegui ficar em pé, em vez de sair, caminhei tremendo na direção do guarda-roupa. Minhas pernas e minhas mãos tremiam sem parar. Mesmo assim, abri as portas de supetão. Para meu espanto e terror, a cabeça se encontrava fora do saco, virada para mim, me encarando. Gelei, fiquei paralisado. Quando o sangue voltou a circular, reagi e corri para a rua. Fiquei ali fora no relento até o sol nascer. Lembro que aquele dia era um sábado e não tinha aula. Eu já não podia passar nem mais uma noite ali naquela casa com aquilo. Por isso, fui procurar um dos meus amigos para pedir abrigo. Quando cheguei na casa dele, encontrei ele assustado. De fato, o outro companheiro também estava lá. O clima era de terror. Eles não conseguiam disfarçar o nervosismo. Entre os dois, me contaram as coisas que estavam acontecendo com eles e então tive que contar a verdade. Abrir o jogo. Talvez tenham ficado com raiva, mas não reclamaram nada. Eles, por sua vez, já tinham ido se consultar com alguém, um rezador ou centro espírita. A primeira coisa que disseram a eles era que aquela cabeça não era de um ser humano normal, não era de gente cristã, e que tinha coisa ruim nela, sobretudo pelos caninos grandes e pelos olhos. Essa pessoa tinha pedido meu endereço para ir lá examinar o crânio. Depois de conversar, concordamos que a única solução era devolver aquilo para o cemitério urgente, junto com todos os dentes que a gente tinha arrancado. Talvez assim terminariam as manifestações e o encosto. Com os dentes que eles tinham, fomos para minha casa buscar a cabeça e aquelas presas. Pelo que eu tinha contado, eles não quiseram nem entrar no meu quarto. Ficaram na porta, muito menos carregar o saco. Sobrou para mim. Seriam mais ou menos 2 da tarde. Sol rachando quando saímos rumo ao cemitério. Como se já estivesse nos esperando, adivinhando, o coveiro estava parado no portão de cara feia. Ao nos ver, praticamente bloqueou nossa passagem. Quando viu que levávamos o saco, nos perguntou de mau jeito grosso o que a gente queria ali de novo. Cuidando muito bem das palavras, explicamos o que estava acontecendo, o terror que passamos e que queríamos devolver a cabeça. Irritado, furioso, ele nos disse que naquela noite do roubo, ele tentou nos explicar que aquela era a tumba de um bruxo perigoso, mas que nós não deixamos ele falar, cortamos o assunto. Ele reclamou que ao recebermos a cabeça, saímos correndo sem dar tempo de ele explicar as coisas ruins que poderiam nos acontecer. Talvez ele tenha percebido nosso desespero na voz, o medo nos olhos, porque nos disse que não havia problema nenhum em devolver, mas que ele não ia fazer o trabalho braçal. Disse que nós mesmos teríamos que escavar e voltar a tapar o buraco. Só que havia uma coisa a mais. Teríamos que fazer isso durante a noite para evitar os olhares curiosos das pessoas. Concordamos com tudo, mas já não quisemos voltar para casa carregando a cabeça. Ficamos ali sentados, esperando o tempo passar, porque ainda faltavam algumas horas para escurecer. Depois de conversar um pouco com o cuidador, ele relaxou e, já com mais confiança, começou a nos contar as histórias daquele lugar. Falou que aquele bruxo tinha morrido há pouco tempo, que era gente ruim. Contou que sombras e silhuetas caminhavam ao redor da tumba dele, principalmente em noite de lua cheia. Algumas delas se mantinham rente à terra para depois sair disparadas para cima das árvores. Mas, além disso, contou que um esqueleto passeava por todo o cemitério, se achando o dono do lugar, fazendo arruaça. Disse que só havia uma coisa que podia segurar e conter essa entidade ruim. Era uma cruz de caravaca. O bruxo tinha pavor dessa forma de cruz de 2 braços, e isso o prendia na tumba, mas não por muito tempo. Cada vez que colocavam a cruz em cima, alguém ou alguma coisa tirava, e ele voltava a se manifestar. Enquanto ele contava essas e outras coisas ainda mais sinistras, a noite caiu. Quando escureceu de vez, caminhamos até a tumba e começamos a cavar de novo. Para nossa surpresa e espanto, o caixão de novo se encontrava virado de bruços, tampa para baixo.
e nós tínhamos deixado ele na posição certa, virado para cima, apenas umas noites atrás. Como isso era possível? Tremendo, um de nós colocou aquela cabeça dentro do caixão junto ao corpo. Sem pensar, pedi perdão em voz alta pelo que tínhamos feito. Fechamos novamente a tampa com pregos e amarramos com os arames farpados. Enterramos tudo e o coveiro fincou uma cruz de caravaca de madeira em cima da terra fofa para trancar o bruxo de vez. Não me atrevi a perguntar por quê. Se ele sabia que era corpo de bruxo, nos vendeu aquela cabeça. Nada nos garantia que com aquilo tudo ia terminar. Por isso mesmo, por via das dúvidas, nós três começamos a usar uma cruz semelhante, pequena, pendurada nos nossos pescoços. Embora já não tenha havido mais manifestações, vivi com medo, olhando para trás por muito tempo. Claro que jamais voltei a utilizar uma cabeça humana ou osso de defunto para realizar minhas práticas. Muitas vezes escutei que outros estudantes fizeram isso e não aconteceu nada com eles. Deram sorte. Hoje, na atualidade, estou aposentado, longe dessa profissão e dessas histórias, e nunca contei aos meus pais o terror que passei naquela cidade.